rio, tu és a fonte, tu és um rio. Ah, Deus, Ele é um rio para a nossa vida. Cristo, Ele é um rio que jorra. Nós não vamos em fontes, nós não vamos em poços estragados, mas nós bebemos da fonte, que é a palavra do Senhor. É ela que nos adverte, é ela que nos dá vida, é ela que nos levanta. Atos dos Apóstolos 26, verso do 12 ao 19, diz assim a palavra de Deus: com este partiu Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi a luz no céu, mais resplandecente que a luz do sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que persegues? As coisas é calcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás de Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim, pelo qual, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Palavra esta, Senhor, que muda a nossa mente, muda a nossa forma de agir, completa o nosso ministério, que transforma-nos de dentro para fora, que tira as esquisitices de um homem pecador como eu e transforma-me de forma poderosa e milagrosa. Senhor, eu quero me estribar na tua palavra nesta noite. Eu ponho o meu apoio nela, eu recebo dela como apoio para a minha vida, e que ela transforme o meu coração, assim como o coração daqueles que me ouvem. Senhor, derrama graça nos corações dos teus filhos, que essa noite ouvem a tua palavra, e transforme a vida de cada um, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, assim como tu fizeste com a vida de Paulo, ou melhor, com a vida de Saulo, ao qual o Senhor transformou em um mito, evangelista, homem de Deus, profeta, ungido. Faça também em nossas vidas, Senhor. Usa-nos poderosamente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual o sentido da vida cristã? Você se pergunta como vai a sua vida cristã? Como você vive a sua vida diariamente? Se é que você é um cristão que me ouve nessa noite, porque hoje eu tenho cristãos e não cristãos me ouvindo. Como você me ouve nessa noite? Como você me assiste nessa noite? Como você encara a sua vida cristã? Como você encara a sua vida de um cristão, de um servo de Deus? Como você se encara? Encara-se como um servo fiel a Deus. Encara-se como um servo que ouviu a voz de Deus. A vida cristã, ela não é um conjunto de regras e dogmas da qual nós seguimos diariamente. A vida cristã, ela não é um ir e voltar da igreja. A vida cristã não é pegar a sua Bíblia no meio da semana e no final de semana, num domingo, ir à igreja.
A vida cristã, ela se resume mais do que você ser uma pessoa de ir e vir à casa de Deus. Quer que eu digo? Os religiosos também iam à casa de Deus. Os religiosos também faziam isso. E tem pessoas que elas estão vivendo uma vida cristã meio sem sentido. Elas caminham uma vida cristã meio que sem direção. Elas acham hoje que a igreja, devido a essa situação, de Covid-19, de coronavírus, porque a igreja está fechada, ela se vê que ela não tem mais sentido. Tem pessoas que até acham que após o Covid-19, elas não sabem nem se vão à igreja mais. Elas já perderam o sentido de uma vida cristã real e verdadeira. Elas esqueceram que a vida cristã não está no prédio. A vida cristã não está detida em quatro paredes. A vida cristã, ela está resumida em um coração contrito e quebrantado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que resume a vida cristã. A vida cristã é o reino de Deus nascendo de dentro para fora. A vida cristã é o reino de Deus explodindo no seu coração e te levando a uma vida devocional de temor, uma vida devocional de busca incessante à presença de Deus. A vida cristã, ela tem um sentido maior do que simplesmente um ato de ir à igreja. Paulo fora chamado a um homem ser chamado por Deus com um propósito. Como eu e você. Você sabe por que você foi escolhido por Deus? Você sabe por que você foi chamado por Deus? Tu entende o propósito do dia em que Deus te chamou? Será que você se lembra ainda daquele dia em que Deus bateu na porta do seu coração através do Espírito e disse: meu filho, vinde a mim, e você se atentou para esta voz e seguiu ao Senhor? Mas parece que tua vida está sem sentido. Você trabalha, vai à escola, vai à faculdade, você vive o seu dia a dia indo à padaria, ao mercado, você faz compra, você vive a sua vida normal, mas me parece que você não completa o propósito que Cristo ao qual te chamou. Parece que está faltando algo. Parece que você está sobre um cavalo sem um lado do estribo, e parece que quando você está sem um lado do estribo, você começa a andar de lado, querido. Uma pessoa sem propósito é como andar num cavalo sem ter estribo, sem ter apoio. Você sente dores. Andar sem propósito é andar perdido. E o contexto nessa noite que eu quero trazer para você, de Paulo, aqui, é que Paulo estava diante de uma defesa. Aqui, Paulo está na sua terceira viagem missionária. Vai dizer agora que Paulo é preso. Na sua segunda viagem, Paulo é preso numa prisão domiciliar. Aquela prisão de Atos 16, ao qual o carcereiro é salvo e toda a sua família. Essa prisão agora que Paulo está já não é mais a prisão de Atos 16. Essa prisão agora, ele está sendo julgado por atos que, segundo o Sinédrio, não era lícito Paulo cumprir. Mas como que Paulo ia negar o sentido da vida dele? Como que Paulo iria negar o que provocou essa mudança no seu interior? E Paulo vai ser julgado diante desses homens que queriam levá-lo à morte. Vai dizer o texto que eles fizeram um jejum, mais de 40 homens fizeram um jejum para matar Paulo. Eles fizeram um jejum com o propósito de verem Paulo morto. E Paulo é preso e é levado diante de Festo, é levado diante do rei Agripa, e é diante deste rei que ele faz essas declarações, é diante deste rei que ele faz essa confissão, é diante deste rei que ele faz um confessatório de defesa do seu ministério. E Paulo, nessa terceira viagem, interessante que ele é açoitado, ele é preso,
ele é espancado. Vai dizer que Paulo foi tão espancado nesse período que ele não conseguia se firmar sobre os seus pés, ele não conseguia ficar de pé. Os homens tiveram que levá-lo carregado diante de Festo e diante do rei Agripa. Mas na prisão, onde judeus prenderam Paulo, onde queriam ver Paulo morto, chegaram diante do rei Agripa, e Paulo vai e faz a sua defesa. E diante da sua defesa, ele faz uma contestação. Ele mostra lá no versículo 6 deste mesmo capítulo, ele vai dizer: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Paulo estava sendo julgado porque ele testemunhava acerca da esperança da promessa. Paulo estava sendo julgado porque naquele momento ele estava falando da esperança da qual havia sido profetizado pelos profetas e falado ao longo da história, da promessa em que Deus trazia a esperança ao povo de que um dia o Redentor viria, de que um dia Cristo viria para salvá-los, para libertá-los da escravidão de Roma, do Egito. Então Paulo estava ali sendo perseguido por isso. E aqui vai o primeiro ensinamento, irmãos. Tem hora que somos perseguidos por sermos verdadeiramente cristãos e discípulos de Cristo. Quanto tempo você já não sofre nenhum tipo de perseguição por amor a Cristo? Quanto tempo as pessoas não falam aí, ali vai um crente, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa que foi chamada por Deus, mas olha, ele fica falando essas abobrinhas. Mas nós sabemos, querido, que quando somos perseguidos por amor de Cristo, mostra o verdadeiro caráter do discípulo de Jesus. Quando nós somos perseguidos por Cristo, a nossa defesa depende agora somente do Senhor. E Paulo, ele fala: estou sendo perseguido, julgado por causa da esperança da promessa. E a esperança da promessa era que o Salvador viria, o libertador viria, Cristo viria para libertar aquele povo. Mas agora Paulo está preso diante do rei Agripa, fazendo ali a missão e tentando ganhar a sua defesa diante de um rei. E o rei, ouvindo atentamente, Paulo ele vai e se coloca diante do rei e vai dizer que no versículo de número 13: ao meio-dia, rei, eu a caminho afora vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E a primeira coisa que eu quero falar para você hoje, querido, é que Deus surpreendeu a Paulo. E assim eu quero dizer para você também: um dia Deus te surpreendeu. Um dia você era pecador como eu, um dia você era perdido, você estava nos seus delitos e pecados, e você foi surpreendido pela presença de Deus. Você foi surpreendido, assim como Paulo estava dizendo diante do rei Agripa: olha, eu fui surpreendido, eu estava perseguindo os cristãos, a minha vontade era de matá-los, ó rei. Ele estava dizendo: olha, rei, eu estava perseguindo os cristãos, eu pedi carta, eu iria levá-los à morte, mas rei, eu fui surpreendido por uma luz, não uma luz como do sol. O sol era pequeno diante daquela luz, ó rei, uma luz maior do que o sol, porque o meu Salvador, o teu Salvador, ele é maior do que o sol. O sol é pequeno diante do nosso Deus, porque foi ele quem criou o sol, porque o sol é parte da criação de Deus. Saiba que o seu Jesus, o meu Jesus, ele é maior do que o sol, ele é a luz, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz de Davi. E esse Jesus apareceu a Paulo, o surpreendeu como uma luz brilhante. E Paulo dava testemunho daquilo que aconteceu na vida dele. Você lembra de quando Jesus te surpreendeu? Você lembra de quando você foi surpreendido pela glória de Deus? E a minha pergunta a você hoje é: quando foi que você se derramou diante de Deus? Quando foi que você de fato se derramou? Você viu que você foi surpreendido pela glória de Deus e foi aos prantos, aos pés do Senhor? Ninguém estava te vendo. Não estava teu marido, não estava tua esposa, não estava teus filhos, não estava teu
não estava tua avó, não estava teu pai, não estava tua mãe, mas estava você sozinho. E ali naquele momento você sentiu que Cristo adentrou o seu coração, bateu na porta do seu coração e disse: meu filho, abra porque eu estou entrando. E você lembra daquele choro que foi derramado diante de Cristo, aquele choro que foi derramado, ninguém viu, ninguém olhou, ninguém estava perto de você, mas você estava se derramando porque a glória de Deus adentrou o teu coração. Ele bateu e te surpreendeu com a presença dele, assim como ele surpreendeu a Paulo. E Paulo estava testificando do seu testemunho. Há quanto tempo você não dá seu testemunho? Há quanto tempo você não fala daquilo que Cristo fez na sua vida para ninguém? Você não é uma testemunha fiel, você não é um cristão genuíno, verdadeiro. As pessoas acham até que você não é cristão. Ou quem sabe você que não é cristão está diante desse Cristo maravilhoso. Ele hoje bate as tuas portas, ele hoje te surpreende, ele hoje diz para você: olha, eis que estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz, abre o teu coração que eu quero entrar e ceiar contigo e você comigo. Mas você recebeu esta ceia do Senhor, este toque de Deus, sabe que você tem que ser uma testemunha de Cristo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi surpreendido. E a luz de Cristo, ela não vai somente à frente de Paulo. Paulo diz: ela me rodeou. Ou seja, Deus não vai só à frente da sua vida. Cristo, ele está à sua vida, ele está à sua volta, ele te protege, ele te guarda. Cristo não está só à tua frente, ele está cercando a sua vida. E vai dizer o texto aqui que a luz brilhou e cercou a vida de Paulo, e não somente a de Paulo, mas também andavam com Paulo. Ou seja, quando a glória de Deus brilha sobre você, querido, não só você iluminado, mas aqueles que te cercam também serão iluminados, também receberão dessa luz, também verão essa glória que veio sobre a sua vida. Assim aconteceu na vida de Paulo, assim aconteceu na vida dos seus amigos. A glória de Deus inundou a vida de Paulo. Eu espero que a glória de Deus inunde a sua vida também, inunde aqueles que te cercam, inunde os seus amigos, inunde os seus familiares, inunde os seus parentes. E olha, querido, quando a glória de Deus inunda o nosso coração, não há espaço para pecado, não há espaço para mentiras, não há espaço para você ser divorciado da presença e da glória de Deus. Tu está distante, tu está afastado dele, tu está longe dele, aproxima-te dele. Você não pode se divorciar daquele que te chamou. Você é noiva e Cristo, ele é o teu noivo. E o interessante, ele também não só foi surpreendido, mas também foi cercado pela glória de Deus. E todos ao redor receberam a presença. Versículo 13 vai dizer: e iam comigo dos que estavam comigo. Versículo 14 também vai falar: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Querido, o perseguidor agora é vencido. Aquele que perseguia a igreja agora está vencido. Aquele que ia atrás dos cristãos agora está submetido à presença e à glória de Deus. Aquele que perseguia os cristãos, aqueles que falavam contra os cristãos e se submeteu à voz do seu Criador, ele entendeu que a luz que brilhou maior do sol foi capaz de provocar cegueira a Paulo. Agora ele diz que uma voz soou do altos céus, do meio daquela luz, e disse para ele: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Isso mostra que nós somos capazes, nós não somos capazes de nada. Isso mostra que eu e você não temos força nenhuma. Isso mostra que quem é você? A sua altivez vai te levar aonde? A sua prepotência vai te levar aonde? O seu orgulho vai te levar aonde? A sua postura humana, humanista, vai te levar aonde? Aonde levou toda a autoridade de Paulo? Aonde levou todo o estudo aos pés de Gamaliel? Aonde levou ele? Levou ele se submeter à força daquele que era mais brilhante do que o sol.
Só levou a ele a se submeter, a se render à glória daquele que era mais poderoso do que ele. Meu irmão, você que me ouve, minha irmã, meu querido, saiba que você e eu não temos mais força do Cristo. Nós não temos como tentar lutar contra os aguilhões de Deus. Se Deus te chamou, saiba disso. Você não tem força. Você não tente lutar contra os aguilhões do Senhor. Não tente lutar contra Deus. Se submeta a Ele. Se submeta à voz de Deus que hoje te chama. Se submeta à voz do Senhor que hoje te convoca. Se submeta à voz dele. Nós não devemos mostrar resistência, nós devemos obedecer, querido. Nós devemos obedecer à voz de Deus. Aqui mostra aqui, que no versículo 14 que diz, não adianta recalcitrar é tentar lutar contra, é tentar não se submeter, é tentar não obedecer. Paulo viu, não adiantava mais ele lutar contra, não adianta eu lutar contra, não adianta você lutar contra. Nós temos que nos submeter àquele que nos chamou. Ele hoje te chama. Ele te chama para você se submeter a Ele. Jesus te chama para você se submeter à vontade dEle. Jesus te chama. O aguilhão era uma ponta de ferro ao qual se tocava o boi. Querido, quando você quer lutar contra Deus, sabe o que acontece? Você se fere. Quando você não quer se submeter à vontade de Deus, querido, você se fere. O mundo te fere. As vozes te ferem. As pessoas te ferem, os amigos te ferem, porque lutar contra a vontade de Deus, querido, é a pior coisa que acontece na vida de um homem. Queira cair na mão do homem, querido, queira cair na mão de qualquer um, mas não queira cair na mão de Deus. Lutar contra Deus é inútil, querido. Eu e você não temos força. Temos que nos submeter, temos que nos tornar escravos daquele que nos chamou. Nós somos escravos de Cristo, nós estamos nos submetendo à vontade dele. Só assim vai valer dizer por que se revelou, por que Cristo se revelou a nós. O versículo 15 vai dizer assim, querido, então eu perguntei, Paulo vai e diz para aquela voz, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, Jesus ama se revelar ao pecador. Paulo era um pecador, perseguidor da igreja. E Deus se revelou a ele, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E olha, Deus ama se revelar a um pecador. Se você se acha pecador como eu, saiba que Deus está se revelando a você hoje. Que eu sou o caminho, a verdade, vida. Eu sou a salvação para a sua vida. Eu sou a transformação do seu caminho. Eu sou o sentido da sua vida. Se a tua vida está sem sentido, eu sou o sentido da sua vida. Eu sou quem conduz a tua vida. Eu sou quem conduz a sua casa. Saiba disso. Saiba disso, que Ele é quem conduz a sua casa e a sua vida. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se submeta a Ele. Ele se revelou a você. Mas outra coisa que eu vejo nesse versículo, que Jesus ama fazer, é mostrar o nosso estado caído e pecador. Ele diz aqui, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mostrou o pecado de Saulo. Tu é quem? Eu sou aquele que você está perseguindo, Saulo. Se hoje tem um pecado em você, eu estou vendo que você faz isso pela vontade da sua religião e por vontade de agradar ao meu Pai. Mas saiba, você está perseguindo a pessoa errada, Saulo. Você está tomando a atitude errada, Saulo. Essa atitude não é a atitude mais correta. E eu quero dizer isso para você, Jesus, meu irmão, que Jesus ama dizer isso para você e para mim, que Ele ama apontar o nosso pecado para que eu e você venhamos nos submeter, que Jesus quer tirar o pecado da sua vida. Ele quer o pecado da minha vida. Eu e você que temos atitudes erradas, situações erradas, agimos de forma errada, querido, só Jesus pode apontar o nosso pecado, mas quando Ele aponta, Ele olha com um olhar de amor, querido, Ele olha com um olhar de carinho, Ele olha para você e diz, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou transformar a sua vida, eu vou fazer de você uma pessoa diferente. Não adianta, você não adianta lutar contra mim, você está agindo de modo errado. A atitude de Paulo era errada. Paulo estava agindo de modo errado, estava perseguindo as pessoas erradas. Então Jesus
para ele: olha, Saulo, saiba que não é este caminho que você deve seguir. Não é este o caminho que você deve seguir, queridos. Se você hoje está vivendo no pecado, se você hoje vive uma vida de pecados, volte-se para Deus. Saiba que Deus hoje, o Espírito Santo está falando para você: esse é o caminho. O caminho do pecado, o caminho que destrói a sua vida, o caminho que leva você a estar distante de Deus. Saiba, esse não é o caminho. Ele hoje revela a você dizendo: olha, por que é que você está distante? O porquê é que você está longe? O porquê é que você está triste? O que é que você está abatido? Eu estou me revelando a você hoje. Eu estou batendo na porta do seu coração. Estou te convidando a ceiar comigo. Eu sou o teu Deus. E o lindo desta passagem está no versículo 16. E esse versículo que para mim se resume esse momento de confissão de Paulo. Jesus ainda continuando a falar para Paulo, Jesus fala para ele: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso eu te apareci. Por isso que nós já vamos ver. Mas a primeira coisa que Jesus fala: levanta-te. Ninguém prostrado pode servir a Deus, querido. Ninguém caído pode servir a Deus. Sem propósito você não tem como servir a Deus. Se você hoje não tiver como estar diante de Deus, se você não tiver hoje como levantar-se diante de Deus, você é uma pessoa sem propósito. Eu não quero mais, eu não quero mais nada, eu não quero mais isso, eu não quero viver. Você está prostrado. Jesus está dizendo para você: levanta-te, meu irmão. Levanta-te. Levanta-te. Ninguém prostrado pode saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ninguém prostrado pode conhecer os mistérios de Deus. Ninguém prostrado pode se chegar diante de Deus. Então a primeira coisa que Jesus falou para Paulo foi: levanta-te. E ele fala para você hoje: levanta-te, meu filho. Levanta-te, meu irmão. Não fique prostrado, não fique abatido. Eu estou frio, eu estou sentindo frieza espiritual. Eu não tenho mais desejo de orar, eu não tenho mais desejo de buscar a Deus, eu não tenho desejo mais de ler a Bíblia, eu não tenho mais desejo de estudar a palavra. Levanta-te. O Senhor está dizendo para você hoje: levanta-te. Levanta-te, querido. Porque quem levanta é como despertar de um sono. Quando você está dormindo, querido, e você levanta, você está despertando para um novo dia. Então você que está deprimido, está trancado num quarto, opressão, depressão, você acha que o que será da minha vida depois dessa pandemia? Levanta-te, desperta do sono, desperta do sono, desperta do sono que você está vivendo. Desperta deste sono, pois o Senhor hoje disse para você. E o próximo ponto que também Jesus disse para ele: firma-te sobre os teus pés. Firmar, querido, é adquirir firmeza. Como? Como que eu adquiro firmeza? Como que você adquire firmeza? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, se aproximando de Deus, estando na comunhão dos irmãos, se aproximando dos seus irmãos. Tem pessoas críticas, tem pessoas que querem se afastar da igreja, querem se afastar dos irmãos. Queridos, longe do povo de Deus é morte. Eu nunca vi ovelha caminhar sozinha. Eu nunca vi ovelha longe do rebanho. Eu nunca vi ovelha no meio do deserto sozinha, sem pastor, sem outras ovelhas do seu lado. Uma ovelha anda do lado das outras, querido. Então queira estar próximo do seu irmão, adquire firmeza lendo, adquire firmeza estudando a palavra, adquire firmeza orando. Eu não consigo orar, eu tô com fraqueza de orar. Bata com seus irmãos, ore, ligue para alguém. Olha, ligue para alguém nesta noite. Ligue para um irmão, ligue para um amigo, ligue para aquele amigo confidencial, uma pessoa que você tem amizade, afinidade, e se essa pessoa é cristã, fala para ele: vamos orar junto, me ajuda. Mas firma-te, adquire firmeza lendo a Bíblia, adquire firmeza buscando a Deus. E ele vai dizer aqui:
Por isso te apareci. Está lá o versículo 16, na parte B. Porque por isso te apareci. Por isso o quê? Por isso me apareceu o quê? Por isso, para te mostrar a minha glória, para te tirar das trevas, para te livrar da morte. Por isso te apareci. Eu te apareci para te tirar das trevas, Saulo. Eu te apareci para te livrar da morte eterna. Eu te apareci para te livrar, para te mostrar a minha glória. Eu te apareci para isso. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, foi para isso que eu te apareci. Eu te apareci para isso. Olha aqui, para quê? Para que o Senhor te apareceu? Para que o Senhor me apareceu? Para que Deus apareceu para mim e para você? Você quer saber? Está aqui, ó. Aqui, continuidade do verso 16. Para te constituir ministros e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Meu irmão, para eu e você continuarmos sendo ministros de Deus, leia em 2 Coríntios o que diz o apóstolo Paulo sobre nós sermos ministros de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 2 a 6, Paulo vai falar sobre os ministros. E olha só o que Paulo diz. Interessante essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: vós sois a nossa família, só um momento. Só um momento, irmão. Só um momento. Aqui diz assim o texto: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Somos ministros de Deus, queridos, para escrevermos cartas em corações de pessoas. Somos ministros de Deus. Aqui o texto está dizendo que Jesus fala para Paulo: foi para isso que eu te apareci, para te constituir ministro. E o ministro, querido, ele escreve a carta no coração de outras pessoas, fazendo o quê? Testemunhando o Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Cristo às outras pessoas, trazendo pessoas ao arrependimento. E com isso você começa a escrever cartas em corações de pessoas. Não que você tenha, Paulo vai dizer aqui, não que nós tenhamos, mas ele vai dizer assim, porque a nossa confiança, não por intermédio nosso, mas ele diz, porque a nossa confiança de Deus, a nossa confiança, a nossa suficiência vem de Deus. Ele diz lá no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Eu não consigo fazer nada, querido. Você não consegue fazer nada. Cristo te chamou, mas para que você saiba que tudo vem de Deus. Tudo, a vontade de Deus, o querer é de Deus, a transformação é de Deus, o caráter é de Deus em ti, é Ele quem transforma a sua forma de agir, a sua forma de falar. Então saiba que você deve ser um ministro de Deus. Repara que também Ele nos chamou, sabe de quê? De testemunhas. Olha aí, Ele vai dizer testemunha, e eu fiz uma definição de testemunha. Testemunha é alguém que sabe da ocorrência de um fato e é convocado para falar sobre isso. Se você é testemunha, mas
estava lá, mas você testemunha segundo as Escrituras. Você testemunha segundo a forma em que Cristo te chamou. Você testemunha da forma em que Cristo te arregimentou. Então, se você testemunha desse evangelho, vai e testemunhe. Então, está aqui. A definição de testemunha é justamente essa: que alguém sabe uma ocorrência de um fato e é convocado a falar sobre ele. Saia e fale sobre o fato de que Cristo ressuscitou. Saia e fala do fato em que Cristo transformou a tua vida. Testemunha, assim como Paulo estava diante do rei Agripa e falando: rei Agripa, foi essa voz que eu ouvi, foi essa voz que transformou a minha vida, foi essa voz que mudou meus pensamentos, foi essa voz que me tirou da atitude de perseguidor a ser perseguido. Eu estou sendo julgado aqui porque agora eu falo sobre essa voz que soou profundamente em meu coração. Ser testemunha de Jesus se revela de forma a uma identidade ao mundo. Ser testemunho de Jesus revela no mundo a identidade de quem é seu discípulo. Ser testemunho de Jesus revela quem de fato você é. Testemunhar a Cristo é mostrar de fato quem você é. Um cristão que não é Cristo não é cristão. Um cristão que não confessa o que Cristo fez na sua vida, ele não chorou, ele não pranteou o seu pecado. Meu irmão, minha irmã, você não tem escolha. Eu não tenho escolha. A perseguição nos levará a testemunhar a Cristo. Deixa que o Espírito Santo transforme a tua vida. Deixa que o Espírito Santo transforme o teu viver, a tua forma de agir. Deixa que o Espírito Santo transforme a tua vida de discípulo de Cristo e fazendo de você testemunha fiel. O testemunho, ser testemunha de Jesus revela ao mundo a identidade de quem é o seu verdadeiro discípulo. E o verdadeiro discípulo, querido, é uma pessoa estranha. Sim, é uma pessoa estranha. Um verdadeiro discípulo, ele é descrito, sabe aonde? Em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Se você tem a sua Bíblia, abra, por favor. Aqui estão as características de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira testemunha, de um homem, de uma mulher que foi chamado a testemunhar, a testificar acerca do reino, acerca de Cristo. Mateus 5, vai dizer assim o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem contra vós. Reai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta ainda no capítulo 5 de Mateus. Mas, querido, o caráter do verdadeiro discípulo é esse. O caráter do verdadeiro discípulo mostra se ele é manso, mostra se ele é perseguido, se ele é humilde, mostra se ele chora pelo pecado alheio e pelo seu pecado, mostra se ele se arrepende,
Mostra se ele está limpando o seu coração. Pessoas guardam mágoa. Gente, eu não consigo entender na vida de um cristão com mágoa de outro cristão, um cristão que fala mal de outro cristão, um cristão que se levanta contra a vida de outro. Tem pessoas que eu não consigo entender se elas, por que elas têm são chamadas de cristã. Porque como é que pode um cristão não se submeter ao arrependimento, não se submeter à vontade daquele que vos chamou? Aquela voz que chamou a Saulo, ela também chama você e diz: arrependa-se do seu pecado, perdoe os seus irmãos, perdoe aqueles que vos perseguem, perdoe o seu vizinho, perdoe o seu amigo, perdoe o seu parente, perdoe a sua mãe, perdoe o seu pai, perdoe os seus amigos, perdoe. Isso uma testemunha de Jesus faz. Isso mostra um caráter de um verdadeiro discípulo. Só assim nós estaremos desta forma, querido. O capítulo 5 de Mateus vai mostrar que se nós seguirmos as bem-aventuranças como discípulos, como verdadeiros discípulos de Cristo, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que vai acontecer, minha irmã? Está aqui no capítulo 5, ainda no verso 13 até o 15, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí o verso de número 14 vai dizer: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o que hoje testemunha diante do rei Agripa é: rei Agripa, eu não posso me calar. Rei Agripa, eu não posso fechar os meus lábios, pois foi para isso, aí Jesus disse para ele, foi para isso que ele desceu, para eu ser ministro e testemunho, tanto das coisas que vi, quanto daquelas que ele ainda vai me mostrar. Ou seja, queridos, Deus ainda tem muita coisa para te mostrar, Deus ainda tem muita coisa para me mostrar, Deus ainda tem muita coisa, desde aquele dia que você teve um encontro com ele, desde aquele dia que ele te chamou, desde aquele dia que ele te arregimentou, desde aquele dia que você chorou diante dele, desde aquele dia que você viu que você era pecador, que de fato você precisava da presença dele na sua vida, desde aquele dia ele ainda fala para você: eu tenho mais coisa para te mostrar, eu tenho mais coisa para te mostrar. Você acha que tu já viu tudo? Você acha que você já assistiu tudo? Você acha que tu já viu todas as coisas? Não, eu já vi, olha, eu já vi pastor caindo, eu já vi irmão pecando, eu já vi falando mal, isso, já vi aquilo. Olha, Deus vai te mostrar coisas grandes e profundas, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Deus ainda vai te mostrar, assim como ele falou para Paulo, queria mostrar para Paulo. E ele vai dizendo assim, ó: livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio. E aqui eu vejo uma verdade. Paulo, ele diante dos gentios era bem visto, mas diante dos judeus ele estava preso. E aqui mostra, quem mais persegue a gente são os da fé, são os da casa. Aqui mostra, assim como aqueles judeus, Paulo também como um judeu, estava sendo perseguido pelos seus irmãos. Paulo estava sendo perseguido pelos próprios judeus. E aqui a Bíblia vai dizer aqui, ó: livrando-te do povo e dos gentios. Paulo não conseguia mais ser livre. Paulo agora estava no corredor da morte. Paulo agora estava tentando se safrar. E ele apelou para César. Ele queria e devia chegar até César, porque Deus falou que ele iria chegar até César. Mas Paulo viu que os da casa perseguiam ele. Meu irmão, minha irmã,
Não persiga os seus irmãos. Não persiga pessoas que você ama. Não persiga pessoas que amam, que Deus ama, que Cristo chamou. Ninguém tem o direito de te perseguir. E nem você de perseguir alguém. Só se submeta à vontade daquele que te chamou. E testemunhe a fé genuína em Cristo. E o verso 18 vai dizer, para isso, para lhes abrir os olhos e converterem das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus falou, Paulo, não pare de falar, Paulo, testifique, porque é assim que as pessoas receberão remissão dos seus pecados, e elas receberão a mim, Paulo. Elas chegarão a mim, elas terão a herança eterna, elas passaram da morte para a vida, elas receberão a recompensa de um dia na glória, se encontrarem comigo. Então testemunhe, Paulo, ele está dizendo hoje aqui, testemunhe Ricardo, testemunhe Edson, testemunhe Carlos, testemunhe Anderson, testemunhe Raquel, testemunhe Renata, testemunhe Guilherme, testemunhe você hoje, testemunhe que Cristo ressuscitou, testemunhe que Ele é Senhor, testemunhe que Ele é o nosso Salvador, testemunhe que Ele te libertou do império das trevas e te trouxe para a glória dEle, para a presença do Filho. Saiba que Jesus, Ele libertou a sua vida, Ele transformou a sua vida. E vai dizer assim, Paulo, pelo que, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente a esta visão, eu não fui desobediente à visão celestial. Meu irmão, minha irmã, não seja desobediente à visão que Deus te deu. Você foi chamado por Deus? O Senhor te chamou? Tu tens certeza, plena convicção disso? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se submeteu à vontade dEle? Você já se esvaziou do seu ego, da sua persona, da sua personalidade humana e carnal e esquisita? Tu já abandonou o seu pecado? Ah, eu já abandonei, sim. Eu já deixei o meu pecado, meu irmão. Eu já abandonei o pecado que você abandonou. Agora se submeta à vontade dEle. Testifique, testemunhe, fale do amor dEle. Proclame o amor dEle aos quatro ventos. Diga que Jesus ressuscitou. Mostre que Jesus justifica o pecador pela fé. Mostre que Jesus justifica o pecador pela fé. Então testifique desse Jesus que transformou a tua vida, que transformou a tua família, que transformou a tua casa, que transformou os seus. Então testifique disto. Testifique aos quatro ventos. E se você não está testificando, está te faltando algo. Está te faltando arrependimento. Está te faltando submissão à palavra. Está te faltando você voltar aos rudimentos do cristianismo. Está te faltando você voltar a ler, a estudar a palavra. Está te faltando a se submeter à vontade daquele que te chamou. Filhos de Deus, voltemos para o princípio, voltemos para o primeiro amor, voltemos para a vontade do Senhor, vamos testemunhar, vamos proclamar o reino dos céus, vamos dizer o que Cristo fez por nós. É isso que Ele pede de mim, de você. O que Ele fez por você? Tu é capaz de escrever na live aí o que Ele fez por você? Você é capaz de lembrar o dia que Ele foi e falou contigo profundamente? Você pode ter lembrado do dia que você chorou diante de Deus, quebrantado. Você se mostrou arrependido. Não foi tua mãe, não foi teu pai, não foi seus tios, não foi a tua igreja, não foi porque o teu pai é crente, não foi porque tua mãe é crente, teus amigos são crentes, mas você e ele. Foi como Paulo no caminho de Damasco, aquela luz brilhante, como essa luz que brilha sobre mim aqui agora, aquela luz 10, 50 milhões de vezes maior do que essa. E ele falou, aquela luz e aquela voz, eu não pude ser desobediente, ó Rei Agripa.
Eu não posso ser desobediente a esta voz que fala comigo. Meu irmão, na obediência, no meio da pandemia, se te falta obediência às escrituras sagradas, se te falta você se submeter, saiba que hoje a voz chamou naquele dia. E se você que não tem Cristo, você que crê em Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, saiba, se você ainda não o aceitou, essa voz hoje bate no teu coração e diz para você: olha, se submeta à minha voz, olha, essa luz que brilha sobre você, você deve ser, você vai ser a testemunha, você vai anunciar, você vai testificar daquilo que eu falei para você, se submeter à minha vontade, eu farei de você uma bênção. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, você fez um voto diante do Senhor. Você disse assim, eu tenho certeza que você disse, naquele dia que tu chorou, tu falou, que não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Naquele dia você disse, olha, que não seja mais a minha vontade, que seja a vontade do Senhor. Hoje a minha palavra é uma convocação aos discípulos de Cristo. Hoje a minha palavra é uma convocação de volta ao discipulado. Está na hora de testemunharmos a salvação. Jesus está voltando. Cristo está voltando. Ele está voltando, irmãos. Cristo está voltando. Está na hora de nós nos submetermos à vontade dele e olharmos para aquela voz que um dia soou suavemente nos seus ouvidos e adentrou o seu coração e disse: você é meu e eu sou teu. Aquela voz que disse: eu te tomo com braços, com mãos de amor, com laços de amor. Eu hoje te limpo, te purifico, tiro o seu pecado e te aproximo de mim. Mas não te aproximo de mim para você desfrutar somente. Eu te aproximo de mim para que você seja uma testemunha fiel do que você viu em mim, diz o Senhor, e daquilo que eu fiz em ti. Hoje eu quero orar por você. Hoje eu quero levantar a minha voz em oração e quero te ajudar. Eu quero te ajudar nessa noite. Quero orar por você de forma assim, a você olhar para dentro do seu coração. Você tem sido uma testemunha de Cristo. Se você tem sido um discípulo, dá uma olhada lá nas bem-aventuranças. Dá uma estudada. Vê se você se enquadra em 2 ou 3 das bem-aventuranças para a tua vida. Vê se você tem sido sal. Vê se você tem sido uma candeia a iluminar. Comece a olhar isso. Paulo estava sendo preso porque ele estava testemunhando acerca da glória e da presença de Jesus. Paulo estava sendo preso por causa da esperança da promessa. E você e eu, o que estamos fazendo? Que tal nós vamos nos voltarmos para Ele, nos arrependendo dos nossos pecados? Que tal hoje olharmos para dentro de nós e vermos que temos deixado muita falha, né? Não temos deixado? Mas Ele não está aqui para te julgar, não, querido. Ele não está aqui para te lançar fora. Porque aqueles que vêm a Ele, Ele não lança fora, meu irmão. Ele não te lança fora. Jesus não abre mão, não. De repente você vai dizer para mim: ah, eu tenho tanto pecado que Jesus não me quer mais. Não, Jesus te quer sim, querido. Ele te chamou, Ele te chamou, Ele te tirou do império das trevas, Ele te arrancou do lamaçal do lodo do pecado, te quer. Ele tem obra contigo sim, Ele tem projetos contigo sim, Ele vai fazer como fez na vida de você, ser testemunho e ministro de Deus. Não desista. Siga em frente. Vamos juntos. O Senhor é conosco. Ele nos aparecerá de glória em glória e de vitória em vitória. Mas se prepara aquele dia em que Ele virá,
em que os sepulcros não mais segurarão os discípulos de Cristo, mas viveremos com Ele na glória. Viveremos com Ele naquele dia e cantaremos: bendito é o Senhor, Hosana, Tu és exaltado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui com o Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Vamos orar? Quer orar comigo? Aí na sua casa? Vamos? Vamos orar? Fala aí, testemunha. Fala, fiel. Fala, ministros de Deus. Fala, igreja santa, poderosa. Quer orar? Vamos orar? Vamos invocar o nome do nosso Salvador e vamos bendizê-lo. Amém? Vamos orar. Nós vamos cantar, meu Senhor. Vamos cantar. Vamos para Ele. Olha, eu tô aqui, eu tô no alto. Eu tô aqui no alto, gente. Eu tô quase me lançando daquele prédio com a presença de Deus. Tô aqui no alto de um prédio. Tô quase me lançando ali do... E nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos exaltar ao Senhor nessa noite. Aumenta aí o som, meu filho. Pega essa guitarra aí, meu sobrinho. Vamos cantar. Vamos cantar ao Senhor. Vamos exaltá-lo. Vamos glorificá-lo, porque é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Todos. Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, aleluia! Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, exaltado dos céus. Amém, amém. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Que bom céu e terra. Que bom encontrarmos céu e terra. Que bom encontrarmos nós junto com o Cordeiro e o Leão. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. A luz que apareceu a nós brilhou sobre as trevas que habitavam em nossos corações. As trevas foram dissipadas por essa luz. Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que iluminou as nossas trevas. Ah, é o Senhor! Ele é o Senhor, sua verdade sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, nos céus, oh Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus, para sempre, exaltado, exaltado, oh glória, aleluia, para sempre, exaltado, exaltado nos céus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas pessoas diante de Ti, ó Deus poderoso, que criou os céus, da terra e do mar. Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem que fugiu do projeto original. Cristo cravado
o homem para a sua originalidade. E ele volta a testemunhar e a glorificar aquele que vive. E é a ti, é a ti, Jesus. É a ti que nós damos glória, é a ti que damos louvor. Visita a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que estão na sua casa. Senhor, se a vida espiritual, essa pessoa está distante de ti, que não consegue dar testemunha, ó Deus, desperta esta igreja, desperta essa pessoa. Senhor, se há pessoas nessa noite que estão te recebendo como Salvador, ó Deus, inunde este coração. Dentro deste coração, leve ao arrependimento, Jesus, ó Deus. Pessoas que estão se reconciliando contigo nesta noite, ó Deus. Faça, Pai, pela tua misericórdia. Tenha misericórdia desse meu irmão, tenha misericórdia dessa minha irmã. E Senhor, em nome de Jesus, faça cumprir o projeto da originalidade do Senhor na vida dele, e que ele volte a testemunhar, que ele volte a dizer que tu és o Senhor, tu és o Santo de Israel. Ó Deus, para isso, quebra, Senhor, quebra, joga por terra, ó Deus, tudo que porventura se levanta contra a pessoa que está distante de ti, está triste, está abatida. Deus, em nome de Jesus, levanta-te, põe-te de pé nesta noite. Que pessoas, põe-te de pé nesta noite, firme os teus pés sobre os teus, firme o teu corpo sobre os teus pés, e que a glória de Deus, ó Pai, inunde o coração deste meu irmão. Espírito Santo, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Faça segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Visita-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Visita-nos na nossa fraqueza. Confessamos que somos desobedientes, sim, mas nós damos desse convencimento. E esse convencimento não venha de qualquer maneira. Aqueça o nosso coração. Faça queimar o fogo novamente. Faça queimar o fogo. Tire a apostasia, tire a frieza espiritual, ó Deus, e nos aproxime novamente. Voltemos à originalidade do chamado do Senhor. Eu lembro da luz que brilhou, eu lembro do dia que eu me arrependi, Senhor, e eu quero fazer valer o propósito do Senhor. Eu quero ser testemunha fiel, eu quero ser, meu Pai, uma testemunha, como Paulo falou para o rei Agripa. Ele era uma testemunha, ele era testemunha do Senhor. Ninguém podia parar aquela voz que falava ao coração do teu filho, que ele era testemunha, que ele era ministro do Senhor. Ó Pai, toma essas vidas em tuas mãos, que o Senhor possa guardá-los e os livrá-los para